Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe mais uma vez compartilhando o pão com um breve versículo para fortalecer a nossa fé e restaurar a nossa confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso. O versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 45, versículo 5. Diz assim, Você procura grandes coisas para si mesmo, não faça isso. Trarei calamidade sobre todo este povo. A você, porém, darei sua vida como recompensa, aonde quer que vá. Eu, o Senhor, falei. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma mensagem do profeta Jeremias ao seu escriba, ao seu amanuense, o Baruque. Baruque era um homem que acompanhou Jeremias, que esteve escondido com Jeremias na prisão durante muito tempo, registrando. Provavelmente foi ele que escreveu todo esse livro de Jeremias. Era muito comum naquelas épocas antigas, por exemplo, pessoas que não tinham a capacidade de escrever ter um amanuense. Muitas vezes nós vimos Paulo usando, o apóstolo, o Pedro usando um escriba, um amanuense, uma pessoa que era dotada, que conseguia redigir as palavras que o Senhor Deus trazia aos profetas para que ficassem registradas. Só que durante esse período, irmãos, o rei Jeoaquim começou a desferir ameaças. Quantas as vezes são assim que nós estamos fazendo a obra do Senhor, que nós estamos querendo seguir o seu propósito, seja aquilo que for. Você percebe, irmão, que esse homem tem papel primordial, embora ele não apareça muito. Por quê? Porque é o nome de Jeremias que está em elevação, mas mesmo assim esse homem, ele faz um trabalho bastante importante. Nós só lemos algumas coisas que estão aqui e alguns relatos, alguns rolos, porque esse homem teve suma importância na história. Embora não apareça muito, mas cumpria um chamado, cumpria um propósito. E nesse momento, no desfecho final, o capítulo 45 é uma mensagem, é um capítulo de 5 versículos do livro de Jeremias, mas um capítulo com a promessa de Deus para ele, uma promessa de Deus. Por quê? Porque ele estava exausto e cansado das ameaças do rei Joaquim, que queria matá-los. E aí Deus fala para ele no versículo, você procura grandes coisas para si mesmo, ou seja, você está procurando a si mesmo se salvar. Jesus vai dizer que aquele que salva a si mesmo, tenta se salvar a si mesmo, perderá a sua vida. Por quê? Porque somente Deus tem a capacidade de nos salvar. Então nós devemos, é um chamado à confiança total em Deus. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui, meu irmão, não tenta fazer grandes coisas por si, mesmo que o inimigo esteja afrontando, ameaçando, mesmo que a coisa esteja muito difícil, como o caso, mesmo que você esteja cansado, cansada, exausto, exausta, Deus lhe promete proteção. Olha o que ele fala, não faça isso, pois trarei calamidade a todo o povo. O que Deus estava falando? Que estava prestes a acontecer um julgamento à nação, e todos seriam entregues, todos, irmãos, seriam entregues à Babilônia, iam para o cativeiro babilônio, e isso de fato aconteceu. E então, quando chega o momento de Deus fazer, irmão, ele faz diferença daquele que serve e daquele que não serve. Por isso Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui nós vemos o caso de Baruque, que mesmo cansado, mesmo desanimado, e quantas vezes nós estamos assim, eu não julgo, irmão. Às vezes nós andamos e não vemos resultado, parece que o inimigo está prevalecendo contra nós. Mas essa palavra vem para te dar ânimo, para você prevalecer. Deus está lhe fortalecendo. É uma palavra profética para o teu coração. Deus está te colocando de pé, porque Ele tem algo preparado. Olha o que Ele vai falar. Porém, a você darei sua vida como recompensa, aonde quer que vá. A abundância de vida é para aqueles que são fiéis, irmãos. Mesmo em meio à destruição e ao caos do julgamento de Deus por causa dos pecados de uma nação inteira, aquele homem ficaria inteiro. Ninguém tocaria a mão dele. Ninguém. Porque era o Deus Todo-Poderoso e somente Ele pode nos salvar do caos do mundo. Então essa é uma mensagem para que você venha, meu irmão, para que nós venhamos a permanecer fiéis até o fim, porque há uma recompensa. Ele termina, eu, o Senhor, falei. E se Ele falou, meu irmão, vai acontecer. Assim como Deus quer, assim será. E se Deus não quiser, não será. O inimigo não toca. E pensando nisso, eu quero deixar um versículo para vocês que está
em 1 de João capítulo 5, versículo 4, que fala: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos orar por isso? Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que tem passado por uma perseguição implacável do inimigo. Pai, fortaleça-nos e restaura as nossas forças, para que nós possamos nos manter de pé e não nos prostrar diante de Baal, para nós não nos prostrarmos diante de estátuas e diante de homens. Estamos aqui para agradar o Senhor e queremos nos manter firme na missão, seguindo rumo ao propósito e aquilo que o Senhor nos prometeu. Não nos deixa sucumbir aos nossos sentimentos que ficam bastante latentes no momento em que a aflição vem por causa das ameaças. Mesmo que o inimigo, Pai, ameace, nós sabemos que não passará de ameaças, e assim nós cremos, porque quem nos protege é maior. Oramos assim e confiamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. 1 de João 5,18 fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Fica tranquilo, fica tranquila. Fiel é quem te guarda. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.